Subseção 5ª. Da gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva. Artigo 6 primeiro. A gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva, GTOM, é fixada, por ato do governador do Estado, tendo em vista o princípio de hierarquia, a equivalência de funções e a complexidade das respectivas responsabilidades. Parágrafo 1º. O servidor que, pela natureza das atribuições de seu cargo, for membro nato de um conselho, não fará jus à gratificação, de que trata este artigo. Parágrafo 2º. É vedada a participação remunerada do servidor em mais de um órgão de deliberação coletiva. Parágrafo 3º. A gratificação de que trata este artigo será paga por sessão, a que comparecerem os membros dos órgãos de deliberação coletiva, e não poderá exceder a 0,4 sessões ordinárias, e, excepcionalmente, a 0,2 sessões extraordinárias, por mês. Subseção 6ª. Ponto da gratificação de representação de gabinete. Artigo 6 segundo. A gratificação de representação de gabinete será concedida aos servidores requisitados para servirem junto à Governadoria do Estado, à Vice-Governadoria e na estrutura básica do Serviço Social do Estado SERSE. Parágrafo 1º. A gratificação, de que trata este artigo, será calculada mediante a aplicação do percentual de 100% sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor. Parágrafo 2º. Na hipótese do servidor ocupar cargo ou função de chefia e assessoramento, poderá optar pelo valor correspondente à remuneração do respectivo cargo ou função para o qual foi nomeado. Parágrafo 3º. Em nenhum caso, o valor da gratificação poderá exceder a atribuída ao cargo em comissão de maior símbolo. Parágrafo 4º. A gratificação, prevista neste artigo, não será incorporada ao vencimento, para qualquer efeito, nem poderá ser percebida, cumulativamente, com a gratificação pela prestação de serviços extraordinários. Subseção 7ª. Da gratificação de controle interno e auditoria. Artigo 6 terceiro. A gratificação de controle interno e auditoria é devida aos servidores integrantes do Grupo Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, da Secretaria da Fazenda, e será calculada sobre o vencimento do cargo, na forma e condições a serem estabelecidas pelo chefe do Poder Executivo, em regulamento. Subseção 8ª. Da gratificação por condições especiais de trabalho. Artigo 6 quarto. A gratificação por condições especiais de trabalho será concedida com vistas ao interesse público de fixar o servidor em determinadas regiões, incentivá-lo no exercício de determinadas funções, ou quando estas se realizarem em locais, ou por meio e modos, ou para fins especiais que reclamem tratamento especial. Parágrafo único. A gratificação, de que trata este artigo, será fixada pelo chefe do Poder Executivo, após ouvido o Conselho Estadual de Política Salarial, no modo e forma e nas circunstâncias definidas em regulamentos. Subseção 9ª. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 6 quinto. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 3% por triênio de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento básico do cargo. Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional, de que trata este artigo, a partir do mês em que completar o triênio. Subseção 10. Do adicional noturno. Artigo 6 sexto. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 100% do valor hora do vencimento básico do cargo. Subseção 11. Do adicional de férias. Artigo 6 sétimo. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias.
Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo adicional, de que trata este artigo. Subseção 12. Do adicional de produtividade. Artigo 6º. O adicional de produtividade é devido, exclusivamente, ao servidor ocupante de cargo ou grupo fisco/tributação/arrecadação e procuradores fiscais, da Secretaria da Fazenda. Parágrafo 1º. É assegurado o adicional de produtividade aos ocupantes dos cargos, previstos neste artigo, quando nomeados pelo governador do Estado para cargo em comissão, de direção e assessoramento superior, ou quando, na Secretaria da Fazenda, exercerem função de direção intermediária, chefia, assessoramento, supervisão e coordenação ou designados para atividades de arrecadação de tributos. Parágrafo 2º. Não farão jus ao adicional de produtividade os servidores no exercício de outras atividades, não previstas neste artigo. Parágrafo 3º. Os valores do adicional de produtividade, de que trata este artigo, a forma e as condições de sua percepção, serão fixados por decreto do governador do Estado, não podendo ultrapassar a 15% do crescimento real da receita tributária estadual. Seção 3ª. Do salário-família. Artigo 6º. O salário-família é concedido ao servidor ativo ou inativo, por dependente econômico, no valor fixado em lei. Parágrafo 1º. O salário-família será devido a partir do mês em que o servidor se habilitar ao benefício. Parágrafo 2º. Consideram-se dependentes econômicos para efeito da percepção do salário-família. Inciso 1º. O cônjuge ou companheiro, e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade, ou, se estudante, até 24 anos de idade, ou, se inválido, de qualquer idade, segundo o menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia, e às expensas do servidor, ou do inativo, terceiro a mãe, e o pai sem economia própria. Artigo 70º. Não se configura dependência econômica, quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho, ou de qualquer outra fonte, pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Parágrafo único. O salário-família não está sujeito a qualquer desconto, ainda que para fim de previdência social. Artigo 7º. Quando pai e mãe forem servidores públicos, e viverem em comum, o salário-família será pago a um deles; quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e a madrasta, e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes.